Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino. Estamos dando início a mais uma videoaula para você, aluno e aluna que está devidamente matriculado na terceira série do ensino médio. E o seu componente curricular desta videoaula é Sociologia. A respeito do que iremos tratar ao longo desta videoaula, nós vamos abordar a diferença entre autoridade e autoritarismo. Certamente vocês já ouviram falar ou leram em alguma literatura, em algum site de notícia, o emprego, ou seja, o uso de uma dessas duas palavras, que elas são tão próximas, mas que, de uma forma leve, apresentam uma certa diferença que cabe uma análise nossa a respeito. Então, a partir de agora, eu quero que vocês visualizem em tela, porque eu estou apresentando um conceito a todos vocês. E é o conceito a respeito de poder. Falar de autoritarismo e falar de autoridade é se reportar ao poder. Vamos ler juntos e acompanhem com bastante atenção? A palavra poder vem do latim potere e seu significado remete-nos à posse de capacidade ou faculdade de fazer algo, bem como a posse do mando e da imposição da vontade. Vamos interpretar um pouco este conceito. Percebam, exercer o poder não é aquele poder do super-herói como nós estamos acostumados nos desenhos animados e até mesmo nos filmes. Ter poder é ter a capacidade de influenciar o comportamento do outro. Eu posso não só influenciar comportamento, mas eu também posso influenciar o pensamento de uma outra pessoa ou até mesmo de um grupo de pessoas. Então, essa capacidade de influenciar o outro é o que eu estou afirmando a todos vocês que se trata de poder. Agora, existe uma peculiaridade. Na sociedade, as pessoas, muitas das vezes, claro, todo mundo possui um status social. E dependendo do status que nós ocupamos, ou seja, dependendo da nossa inserção na sociedade, o nosso poder, às vezes, ele é exercido com autoridade. E, ao mesmo tempo, eu também quero chamar a atenção de vocês ao seguinte aspecto. Toda sociedade ela é hierarquizada. A hierarquia existe em vários ambientes do contexto social, começando pela sua casa. Quando você para analisar quem são aqueles que têm a voz de comando dentro da sua casa, quem são as autoridades dentro da sua casa, no ambiente do trabalho do seu pai, da sua mãe, quem são as autoridades? No que diz respeito ao âmbito político do nosso país, quem é que está exercendo a autoridade? Se nós formos atentar para outras situações que poderiam ser mencionadas aqui, quem está exercendo a autoridade e em que situações essas autoridades elas acabam sendo exercidas? Com base nisso, vamos entender o conceito de autoridade. Visualizem em tela. Autoridade, direito que determina o poder para ordenar, poder exercido para fazer com que alguém obedeça, o organismo que possui esse poder. Então, quando eu disse que a hierarquia começa na sua casa, é porque há uma autoridade na sua casa. Seus pais, eles são a referência de autoridade. São as pessoas dentro da convivência familiar o qual você tem que estar se reportando. Muitas das vezes, um filho e uma filha só desencadeia um determinado comportamento, só vai a um determinado lugar a partir do momento que possuem a autorização justamente de quem? Dos seus pais. Então percebam, há um poder familiar e o pai e a mãe são os responsáveis pela execução desse poder.
se eu levo em consideração também um ambiente de trabalho em que as pessoas elas estão distribuídas, organizadas em tarefas, em funções específicas, sempre existe uma figura maior. Não porque essa pessoa, naturalmente, ela seja superior em relação às outras, mas pela própria organização do ambiente de trabalho. Exige que haja alguém que tenha uma voz de comando, aquele que vai liderar. É o chefe, é o diretor, é o coordenador, independente da expressão que nós podemos aqui estar designando. Então, um poder, ele acaba sendo exercido, né? Uma autoridade, ela acaba sendo, digamos assim, praticada nesse sentido. Então, percebam que a ideia da autoridade, ela reforça a noção de poder, porque pelo seguinte fato, a autoridade é aquela pessoa que está na condição de demandar as ordens, mas eu só consigo estabelecer ordens a partir do momento que eu tenho aquelas pessoas que elas estão também na condição de obedecer essas ordens e esses comandos, que no caso são repassados por quem tem autoridade. Às vezes, nós utilizamos a palavra autoridade para nos reportar, inclusive, aquelas pessoas que ocupam cargos ou funções públicas de grande relevância. Vamos avançando no nosso conteúdo e vamos compreender agora o que é que significa autoritarismo, ou seja, o que é uma pessoa autoritária, né? Tanto o que é uma pessoa autoritária, como também o que é que vem a ser esse autoritarismo. Logo no início das minhas considerações, nesta videoaula, eu ponderei a todos vocês. São dois termos que eles são próximos, mas há uma diferença entre eles. Acompanhem a leitura. Autoritário, que se pode referir à autoridade, que se baseia na autoridade, que utiliza a imposição e o poder para governar. Presidente autoritário. Então percebam, autoritário vem de autoridade. De repente, um pai de família, ele exerce a autoridade dele, mas de uma forma autoritária. No ambiente de trabalho, eu posso ser um chefe, que eu exerço a minha autoridade devido às minhas atribuições no ambiente de trabalho, mas eu posso exercer de forma autoritária. Da mesma forma, o conceito ele também se referiu a governos. Eu posso ter um governante que ele exerce a autoridade dele, porque é uma liderança, é um poder que precisa, digamos assim, ser seguido, mas muitas das vezes isso é praticado de forma autoritária. Ou seja, nós temos o autoritarismo quando há a imposição do poder, quando existe o abuso desse poder, quando ocorre justamente o excesso. No âmbito político, muitas das vezes isso é recorrente. Se você pesquisar, você vai identificar que na história da humanidade, alguns governantes, eles governaram de forma autoritária. Da mesma forma que nós também podemos fazer uma leitura a respeito da nossa atual realidade e podemos identificar em âmbito municipal, estadual ou federal também a existência de governo autoritário. Geralmente, os governos autoritários, eles limitam, tolhem a diversidade de opiniões, a organização política, tolhem, limitam e combatem de forma severa toda e qualquer ideologia e toda e qualquer crítica que, digamos assim, vá de encontro com os interesses governamentais que estão estabelecidos em um determinado momento. Ou seja, as liberdades individuais, a liberdade de poder participar, a liberdade de poder opinar, a liberdade no sentido de você poder se posicionar frente à realidade na qual você se encontra, muitas das vezes é severamente combatida justamente em estruturas políticas que são absolutamente alicerçadas pelo autoritarismo. Agora, caros alunos, nós vamos exercitar o nosso aprendizado.
uma vez que as informações a respeito da diferença entre autoridade e autoritarismo já foram destacadas a todos vocês. Visualize em tela a nossa questão e acompanhe a leitura com bastante atenção. Os slogans nazifascistas eram publicamente invocados e sempre aplaudidos, às vezes em uníssono, pela massa popular em praças públicas. Acredita, obedece, luta. Quem tem aço, tem pão. Mais canhão, menos manteiga. Nada mais foi ganho na história sem derramamento de sangue. A liberdade é um cadáver em putrefação. Dentre as alternativas expostas abaixo, qual delas não é uma característica do totalitarismo? Ou seja, alguns governos, eles foram caracterizados ao longo da história como governos totalitários, que também são governos autoritários. Pesquise a respeito deste assunto. Alternativa A, militarismo. Alternativa B, democracia. Alternativa C, nacionalismo. Alternativa D, autoritarismo. Alternativa correta, visualize em tela. Alternativa expressa na letra B, democracia. Militarismo. Os governos autoritários, para eles impor a ordem, eles fazem justamente o uso do seu aparato coercitivo de repressão, que é justamente os seus exércitos para a manutenção da ordem. Na alternativa C, nós temos a opção nacionalismo. Então, muitas das vezes, o governo abusivo, o governo autoritário, ele se vale do discurso a respeito do bem da nação, do bem coletivo, justamente para justificar os seus excessos. E a alternativa D pontua justamente aquilo que é tema da nossa videoaula, o autoritarismo, o excesso do poder, conforme eu expliquei anteriormente a todos vocês. A partir do momento que nós temos uma governança autoritária, a capacidade de mobilização, de organização e de reivindicação a respeito dos cidadãos é completamente limitada. Então, por isso que a resposta é a letra B, democracia, que acaba sendo uma forma de governo que se alicerça nesta necessidade da participação popular, vetada, como eu já disse, por todo e qualquer governo, por toda e qualquer estrutura social e política que apresente essa característica autoritária. Caríssimos alunos e alunas, finalizo mais esta videoaula, mas não deixe de acessar a plataforma eduque.ac. Um forte abraço a todos.